Olá a todos, espero que estejam bem, que haja paz no coração de cada um e que sim, que seja ela a guardar os nossos corações, as nossas consciências diante de Deus e diante uns dos outros. Muito bem, o título é Dois Reis e uma pergunta. E eu com isso? É exatamente isso. Você pode ouvir isto e dizer assim, então, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não, aquilo que nós podemos aprender deles realmente pode ser aplicado na nossa vida e pode nos ajudar a resolver algumas questões que acontecem connosco. Se gostar, ponha um gosto, subscreva o canal, partilhe se assim o desejar. É o que eu peço a vocês. Muito bem. Sempre que nós falamos de José, dos filhos de Jacó, e falamos sempre nas comunidades locais, nos meios cristãos, normalmente é de José que nós nos focamos, nas suas virtudes, na sua fidelidade, e tudo isso está tudo muito certo. Mas não é da fidelidade de José que eu quero falar hoje. Eu quero falar dos dois faraós, dos dois reis, que pertencem a dinastias diferentes e que têm atitudes completamente diferentes diante da obra de Deus, diante daquilo que Deus se move, diante do povo de Deus, etc. Do impacto de situações, de circunstâncias que aparecem, muitas das vezes, o que acontece não tem tanto a ver com o problema em si, e nós já vamos falar um bocadinho melhor, mas tem a ver mais com a forma com que nós podemos receber e a forma com que nós podemos olhar e procurar resolver o problema. Porque problemas todos nós temos. Todos. Situações adversas todos nós temos. Não há ninguém perfeito. Todos nós falhamos. Mas que estes pequenos ensinos extraídos, apoiados, baseados naquilo que, na ação de Deus sobre a vida de determinadas pessoas, pode nos ajudar a nós também. Então, José está no Egito e está preso injustamente, como nós sabemos. Nessa altura, o rei que governava era um rei de uma dinastia, Ixo, que era um povo de descendência semita, e eram eles que estavam a governar. E isto de facto é importante. Porquê? Porque mais tarde esta dinastia é expulsa e entra uma outra mentalidade completamente diferente. E isto nos leva a questões de liderança e da forma como nós lideramos pessoas, na forma como nós temos uma mentalidade de grupo, uma mentalidade de equipa, em que versus, digamos assim, uma mentalidade de chefia, liderança, ser líder não quer dizer que seja chefe. O chefe manda os outros fazer e o líder deixa fluir, aposta, apoia, promove, e normalmente o líder conduz. O líder, na verdade, não é, eu digo normalmente porque é uma característica normal de qualquer líder. E para conduzir, ele tem que confiar e ele tem que ter uma percepção espiritual, uma percepção de consciência, tem que ter uma mentalidade voltada para estas verdades, para que as coisas possam correr bem. Nós não somos ilhas isoladas, nós vivemos em comunidade e temos que perceber que aqueles que nos rodeiam têm coisas boas e más, mas têm coisas boas que nós não temos. Simplesmente, é pura e simplesmente como isto. Então, nós sempre crescemos e sempre obtemos resultados
se nós entendermos e tivermos uma mentalidade como este primeiro rei teve. Porque e isto eu quero resumir o contexto cultural, o contexto dentro da história em que Israel, naquela altura, como um clã, não como uma nação, mas como uma tribo em si, nómada, em que já existiam os tais cabeças que viriam mais tarde a ser os chefes tribais de todas as tribos que compunham Israel. Eles vão para o Egito em busca de comida e vão se deparar com o irmão mais novo, que tinha sido expulso por eles próprios, vendido como escravo por eles próprios. Isto é uma outra história que eu não quero entrar na vida de José agora, mas José vai como escravo, entretanto é preso injustamente e ele está na prisão, e é dentro da prisão que ele traz revelação de dois sonhos, que dois homens que são, um é o padeiro e outro é o copeiro do rei, e os sonhos se cumprem na integralidade. Um é morto e o outro é restituído à sua posição. E 2 anos mais tarde, este homem, que lhe tinha sido pedido por José para que se lembrasse dele diante do rei, ele esquece de José. E é normal, quando muitas das vezes nós ajudamos pessoas e depois as pessoas têm tendência a esquecer-se de nós. Mas, assim, a nossa expectativa não pode, de facto, estar aí, porque senão andamos sempre a viver de desilusão em desilusão. E isso desenvolve em nós uma personalidade caprichosa também. Então, mas o que é que acontece? Este homem que é restituído à sua posição, perto do faraó, do rei do Egito, é confrontado com... É como se o passado lhe batesse de frente, porque o faraó tem um sonho e não sabe interpretar o sonho. Então este homem lembra-se que há um tipo que está na prisão, que há 2 anos, que lhe tinha pedido, enfim, o favor e tinha batido tudo certo, os sonhos, e na verdade ele estava em erro porque nunca mais ele tinha trazido o assunto à baila, como se costuma dizer, não é? Bom, o rei manda chamar José, conhecemos a história. José ouve o sonho, dá imediatamente a sua interpretação. E há uma coisa interessante, e é deste, não é de José que eu estou a falar é deste rei, deste faraó, que não conhece José. Ele está a falar com um prisioneiro, ele não sabe se José está inocente ou não, mas ele está a ouvir, pela primeira vez, ele está a ouvir um homem que não conhece. E este homem interpreta o sonho e não só o interpreta, como dá a solução para o problema. E tudo isto é Deus a mover-se em José. Não é a esperteza de José, não é a inteligência de José. O que está a acontecer aqui é uma ação sobrenatural para um plano, um propósito mais à frente, como nós sabemos, para com o povo de Israel, porque havia um plano e um propósito, e nós sabemos disto. Mas este faraó não sabe nada disso. Este faraó não conhece as promessas feitas a Abraão, não conhece nada da história de José para trás. Este faraó depara-se, ele tem uma inquietação que ele percebe, porque o sonho está dividido em 2 e os 2 querem dizer exatamente a mesma coisa, e isso perturba. E quando ele está a ouvir José não lhe dá só a interpretação, ele lhe dá a solução do problema. E este faraó, que não conhece nada, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, não conhece, apesar dele a raiz dele ser semita, quer dizer que é descendente de Sem, de um dos filhos de Noé, e há sempre
há sempre aquela transmissão oral de pais para filhos, de geração em geração, onde se fala de um Deus, do tal Deus do dilúvio que vem por aí fora, pelos séculos e séculos. Há sempre uma história a acompanhar. A única coisa que ele sabe, que ele tem, é a sua consciência. E isto é extremamente importante porque os problemas e as inquietações vêm à nossa vida. E é importante perceber que este homem tem a sabedoria de ouvir outras pessoas, incluindo pessoas que ele não conhece. Ele não conhece José, e ele, rei, está a falar com um prisioneiro. Entende? Será que nós, se estivéssemos no lugar dele, nós nos daríamos ao trabalho sequer de falarmos com um prisioneiro? Quando nós nos lembramos de Mandela e outros por aí fora, homens e mulheres que lutaram pela liberdade, pela fé, pela justiça, pela paz, pela igualdade, e que morreram nos seus cárceres, outros saíram para governar, como foi o caso de Mandela, e vem-nos à memória tantos homens e mulheres que combateram contra o racismo, mulheres negras que corajosamente criaram movimentos a partir de ações, de uma ação de uma mulher em que vai no autocarro e em vez de se sentar no lugar dos negros, ela se senta no lugar dos brancos, porque para ela lugar era lugar e ser humano não tem cor de pele. E a partir daí, a partir da sua prisão, se cria um movimento, uma coisa brutal, onde ajuda a que caiam por terra todo o poder de toda a segregação racial. Enfim, nós encontramos pessoas em toda a história da humanidade a se levantarem contra a injustiça. Que muitas das vezes a única coisa que os move é a sua consciência e juntamente com a formação que eles possam ter. Muitas vezes, mas maioritariamente é apenas a sua consciência, porque alguns deles não têm sequer instrução. Então, nós estamos a falar de pessoas que estão dispostas, que se dispõem a ouvir outras pessoas para que os problemas possam ser resolvidos. Então temos aqui um rei que está diante de um dilema e ele percebe que esse dilema pode afetar toda a nação. Não é afetar a sua casa. Este rei está a pensar que pode vir um problema que afetará toda a nação. E na verdade iria afetar. E eram 7 anos de grande prosperidade e 7 anos de grande seca, fome e miséria. Então, o que José interpretou, ele dá logo a solução, que naquela grande prosperidade se construíssem celeiros, etc., que depois nos tempos da escassez, a fartura que sobrava pudesse suprir todas as necessidades do povo. E não só isso, como também vender às nações e a tribos nómadas como viajantes, como aconteceu com Jacó e os seus filhos. Então, quando José dá esta solução, José não se promove. Ele diz assim: então que o rei coloque um homem a dirigir este negócio e faça assim, 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 assim. José tem uma visão clara de Deus, de como as coisas devem ser feitas. E é interessante que este homem é rei. Ele podia dizer, ok, pronto, vai-te embora, o assunto está resolvido. E ele ia pôr um homem à sua escolha. Mas ele disse logo, não. Que melhor homem, atenção, ele está a falar com um prisioneiro, que melhor homem é que nós temos, senão este em que há o Espírito de Deus. Esta é a conversa de um homem que não vai à igreja, que está fora dos ambientes de igreja, que se tivesse que aparecer para dar uma opinião a certos pastores, ela não seria aceita se calhar. Olha, tanto seja de José como seja de Faraó.
Isto são princípios de consciência que nós, por muitas das vezes, em alturas de dilemas, alturas de problemas, nós podemos parar para ouvir. Nós temos problemas com os filhos e por vezes precisamos de ouvir uma palavra de alguém mais experiente do que nós, que nos ajude a criar estratégias de forma a podermos lidar melhor com a situação. E depois uma coisa que é interessantíssima é o seguinte: a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus não tem nada a ver com medo de Deus. O temor de Deus é a nossa profunda convicção, não só do amor que Deus tem por nós, mas do amor também que nós temos por Deus e de quem é Deus, da pessoa de Deus. E a pessoa de Deus foi vista e é vista na pessoa de Jesus. E é por aí que nós guiamos. Este é o nosso barómetro. Muito bem. Então, se este é o princípio da sabedoria, então quer dizer que eu cresço em sabedoria na medida que também eu vivo na convicção deste grande amor que Deus tem por mim. Então, se eu cresço em sabedoria, uma das coisas que eu sou chamado a ter em atenção é olhar para a minha própria consciência diante dos dilemas da vida, diante dos problemas, diante das adversidades, não só daquelas que aparecem sem nós pedirmos, e sem elas não pedem licença, os problemas batem à porta e aparecem, mas também de adversidades, por vezes, criadas por nós, inconsciente ou conscientemente. A verdade é que as coisas, ao aparecerem, nós precisamos de sabedoria, precisamos de humildade, porque os líderes são humildes. Humildade não é deixar pôr o pé em cima. Humilde não é ser otário. Humildade é nós termos a capacidade de perceber que eu funciono é com o outro. Eu não funciono sozinho, eu preciso de ouvir o outro. Eu tenho feito apelos em que o amor se manifesta na prática servindo o outro. Mas eu preciso de o ouvir. Eu tenho a gratificação de, neste momento, estar um jovem a trabalhar diretamente comigo, em que eu próprio aprendo com ele. E há sempre coisas para aprender. E formamos uma boa equipe. Eu tenho trabalhado, tenho procurado sempre formar equipas, porque tenho a consciência de que eu não posso ser prepotente. Porque a prepotência faz com que a minha vontade prevaleça e isso normalmente dá sempre mau resultado. Sempre mau resultado. E o Espírito de Deus opera na equipe. E opera em cada um, distribui dons e talentos de acordo com a sua própria vontade, mas para um bem comum. Se nós não entendermos isto na prática da vida e se aquilo que os outros vêm nos falar, se tiver que estar de acordo sempre comigo, alguma coisa está errado. Então, eu tenho dito aos meus filhos, eles são 4 irmãos, sempre lhes disse, eles sempre vão ter a oportunidade para discordar. E não quer dizer que isso seja necessariamente mau. A discordância nem sempre é mau. A discordância muitas das vezes nos ajuda a vermos as melhores opções. O que eu lhes tenho dito é que o amor os mantém unidos, mesmo discordando acerca de um assunto. Significa que é no amor que tudo começa e tudo termina. Então, quando nós olhamos para este rei, para este faraó, e pensamos assim, o que é que eu tenho com isso? Tudo. Porque estes princípios aplicam-se à nossa vida. Tudo aquilo que eu tenho estado aqui a falar são princípios aplicados às nossas vidas. Porque este homem, o que ele tem é apenas a consciência dele e um coração humilde. Porque se ele não tivesse um coração humilde, este homem não iria ouvir um prisioneiro, e não só não ouvia, como ele próprio não punha um prisioneiro como primeiro-ministro. O que este rei, este faraó disse, foi que tu terás toda a autoridade na nação e só terás um acima de ti que sou eu.
e deu-lhe o anel do selo real. Para quê? Porque era a autoridade para ele aprovar tudo o que ele precisava de aprovar. Punha-se, como vocês sabem, um pouco de cera, punha-se o selo real e aquela ordem estava selada. Já não se podia quebrar. Então, o rei pega no anel e coloca no dedo de José. É preciso ter um coração humilde para fazer uma coisa destas. E é isto que muitas das vezes nós olhamos para as lideranças, incluindo pais, incluindo chefes, gente que está em autoridade e nós não encontramos. E estas pessoas têm tendências a secar no seu coração, porque se tornam prepotentes e não parando a tempo, isto contamina outros que os tornam cínicos e contaminam aqueles, provocando o efeito inverso e os afastando. E o cinismo vai secando quer a pessoa, quer a obra. As empresas sofrem por falta de liderança. Não é por falta de chefes. Chefes há muitos, liderança é que há pouca. Nós olhamos olhamos para determinadas pessoas, homens ou mulheres, que a única coisa que sabem fazer é derrotar a sua prepotência e eles não conseguem perceber que quem está à frente deles tem dons e talentos e capacidades para resolver e, muitas das vezes, se lhes fosse dada a oportunidade para exprimir aquilo que lhes vai na alma e no coração, as ideias para aquele projeto ou para aqueles projetos, se calhar tínhamos o problema resolvido. Foi o que aconteceu com o faraó. Este faraó teve a capacidade dentro dele, teve um coração humilde para ouvir e deixar que o outro fizesse. Ele podia ter dito: não é preciso pôr ninguém, eu mesmo trato disso. Ou então vou pôr alguém da minha confiança. Nós estamos a falar de um rei que tinha homens da confiança dele. Mas, repare, ele vai confiar num prisioneiro que acaba de o conhecer e ele coloca, porque ele tem a capacidade de perceber que Deus está ali. Quando ele diz: mas quem é que nós iríamos encontrar? Alguém com o Espírito de Deus como este homem? Não, ficas tu, porque sabemos que isto vai ser feito de uma forma correta e vamos prosperar, mesmo no tempo de angústia, mas nós vamos prosperar. Ora bem, e assim aconteceu. Nós sabemos que assim aconteceu. Quem conhece a história, esta história vem em Gênesis 41 e depois a outra passagem bíblica vem em Êxodo capítulo 1, onde diz assim, e isto já 2, 3 séculos depois: levantou-se outro rei, outro faraó, que não conhecia José. Ora bem, quando está escrito que não conhecia José, não está a dizer de José em pessoa, está a falar dos acontecimentos, daquilo que tinha acontecido com José, das raízes históricas. Este rei era um rei que não se preocupava com as raízes históricas. E quem não se preocupa com as suas raízes é um barco à deriva. Por isso é que nós ouvimos muitas das vezes líderes, sejam eles religiosos ou não, abrirem as suas bocas sem qualquer fundamento de prática de vida. Porque eu não estou a falar de problemas nas suas vidas pessoais. Eu estou a falar de frieza. Eu estou a falar daquilo que o outro não tinha. Estou a falar de vaidade, estou a falar de prepotência, estou a falar de cinismo, daquilo que Jesus dizia dos líderes da sua época, hipócritas, raça de víboras, porque isto seca. Jesus dizia: vocês esforçam-se para fazerem um novo convertido da vossa religião, mas depois tornam-no filho do inferno 2 vezes piores do que vocês. Então,
tornam a vida das pessoas no inferno, porque estas pessoas, estes cínicos, eles usam o poder da religião para manipular os outros seres humanos à sua volta. E há várias formas de manipular, incluindo o aspecto que era isto que Jesus batia-o, porque eles próprios apresentavam um aspecto piedoso. Já Paulo dizia, tem aspecto de piedade. Parecem gente muito cordata, muito sensata, mas na prática do dia a dia, na prática da vida, na medida que vêm os problemas, que vêm os desafios, e os desafios implica gente, implica socorro. Os desafios de uma empresa implica gente, implica resolver problemas, e depois na prática do dia a dia, estas pessoas ficam sentadas esperando que de uma forma ou de outra a tempestade passe enquanto eles metem a cabeça na areia, porque têm uma posição a salvaguardar, não querem arriscar, etc, etc. Deixo-vos dar um exemplo. Eu, quando me divorciei, amigos meus mais chegados me disseram que não estavam a concordar com aquilo que eu estava a fazer, como se isso me preocupasse, como se isso mexesse alguma coisa comigo, mas que compreendem, mas não concordam, compreendem, mas não concordam, e andam aqui nisto, enquanto o casamento deles, e se eles ouvirem isto, eles sabem que é verdade. Eles sabem que é verdade. Enquanto que o casamento deles não era uma porcaria, era uma porcaria multiplicada por milhares de porcarias. Então era uma coisa horrorosa. Eles viviam um inferno dentro das suas casas. Então, mas tinham que aparecer diante da igreja com a maior cara de santa e fazer parecer que tudo estava a correr bem. E eu decidi que eu não queria mais isso na minha vida. Não quero na minha vida as coisas corram bem ou as coisas corram mal, mas quero vivê-las em consciência diante de Deus. E não quero fazer teatro para ninguém, eu não aceito isso. E um dos meus amigos, que já faleceu, tinha idade de ser meu pai, este homem teve a humildade de vir ter comigo. Ele tinha um problema muito sério no seu casamento. E a própria esposa já tinha falado comigo. E ele veio ter comigo e a única coisa que ele me disse foi: olha, eu olho para si e admiro a sua coragem, porque eu nunca tive esta coragem. Porque se eu tivesse tomado esta decisão, eu ficava sem ordenado. Eu não posso admitir. Há tantos anos que eu me quero divorciar e não consigo porque eu fico sem ordenado. Isto foi-me dito por aquele homem. Entretanto, já partiu. Mas um bom homem, estou a falar de um bom homem. Um homem que teve os seus problemas e muitos, falhas como todos nós temos, mas um bom homem. Ele teve a coragem de dizer, foram muito poucos aqueles que tiveram a audácia de admitir a coragem que eu tive. Eu, se voltasse atrás, faria a mesma coisa. Então, há coisas que eu não mudava nada. Agora, isto para dizer o quê? Que nós precisamos, de facto, de ter raízes, ter convicções. E este novo faraó, este novo rei, as convicções deles eram completamente ao contrário. Este faraó vem de uma dinastia diferente, eles expulsam a outra em conflitos, e instala-se a dinastia, instala-se a prepotência, instala-se a vaidade, instala-se a soberba, e tudo aquilo que possa parecer um problema torna-se uma paranoia. Por isso é que eu disse no início, o que é que eu tenho a ver com isso? Tenho. Por qualquer coisa que acontece, eu posso criar em mim mania da perseguição, em que toda a gente fala mal de mim, em que toda a gente que era meu amigo, que me traíram, que me fizeram, que aconteceu, que nós criamos fixações em nós. Nós criamos, um dia aconteceu-me tanta coisa ruim, de seguida, durante um tempo de seguida, e eu disse à minha filha, a última notícia triste que eu tinha recebido foi que me tinham roubado o carro, assaltaram-me o carro. E eu telefonei para a minha filha mais velha e comecei-me a rir. E ela, oh pai, tu estás-te a rir, tem-te acontecido tanta coisa má e tu estás-te a rir. Oh filha, deixa lá. E eu solto uma frase
que eu arrependi-me dessa frase. Eu disse, olha, eu acho que me tornei num para-raios. Eu acho que me tornei num para-raios, mas a questão não é essa. Nós começamos a ver como vítimas e começamos a vitimizar e não há necessidade disso. A diferença entre o primeiro e o segundo faraó é que eles tinham as raízes em sítios completamente opostos. Tinham uma consciência completamente diferente. Esta nova dinastia que entrou, eles esqueceram-se de tudo aquilo que José fez e começaram a olhar para os descendentes de José e dos seus irmãos, viram que o povo tinha crescido, o povo, entretanto, começa a ser submetido à escravatura e este homem começa a usar a morte como meio de garantia para manter o povo debaixo da escravatura. Porque eles tornam-se mais numerosos do que nós, eles vão nos engolir, eles vão nos derrotar, então a melhor defesa é o ataque. Então ele começa a dar ordens às parteiras para matar os bebés que fossem meninos, que nascessem meninos. É uma forma de travar o avanço de um povo, para impedir que a semente se propagasse. Estamos a falar de coisas altamente diabólicas. E, na verdade, acontece nos dias de hoje, no século XXI, dentro das nossas igrejas, coisas altamente diabólicas. Altamente. E porquê é que são diabólicas? Porque são castradoras. São castradoras. Porque na cobertura de uma falsa modéstia, as pessoas são manipuladas com falsos discursos completamente fora de contexto bíblico, contexto histórico. Muitas das vezes os versículos bíblicos são transmitidos completamente fora destes contextos. Do seu contexto escrito, do seu contexto cultural, do seu contexto histórico, enfim, do seu contexto das eras, das épocas. Não se faz uma exegese, não se faz uma análise um pouco mais profunda e em termos de comparação, e abre-se a boca e diz-se coisas completamente impensadas, mas diz-se em nome de Jesus e com muito amor. Mas isto manipula e manipula os incautos e manipula as pessoas mais simples de entendimento, e que é isto que Jesus diz: esforçam-se por fazer um convertido e tornam-no depois, mais tarde, filho do inferno, 2 vezes pior do que eles. Então, o que é que eu tenho a ver com isso? Tenho a ver com isso. Porque estas verdades, nós estamos a falar de 2 reis, em que um tem um problema, surge-lhe um problema, ele percebe que vem um problema a caminho e ele encontra em Deus a solução, não conhecendo nada de Deus, pelo menos não temos mais informação, mas a verdade é que ele percebe que Deus está ali, mas ele tem essa humildade para reconhecer que Deus está na vida do outro homem, que por acaso até era prisioneiro. Ele tem essa humildade. E ele confia, ele delega, ele confia. E obtém resultados. E temos outro líder que não é líder, é um chefe. Que a única coisa que ele tem é prepotência, é vaidade e uma tesoura na mão para ceifar vidas. Sem qualquer dó nem piedade. Então, temos 2 homens completamente diferentes. E o primeiro, de facto, tem um problema real para resolver e ele procura a solução. O segundo tem uma paranoia, que é isto que eu quero, com isto que eu vos quero deixar por aqui. Uma paranoia. A minha pergunta é esta: na sua cabeça está a fixação para resolver o problema ou a fixação para a paranoia? E de facto isto é preciso ter cuidado. Então, se você está num dilema, fale com alguém. Fale com mais do que uma pessoa de confiança. Fale, porque nos vários conselhos, não é isso que a Bíblia diz, nos vários conselhos há sabedoria. Fale. Não procure só as pessoas que concordam em tudo consigo. Procure pessoas que muitas das vezes sejam controversas. Procure pessoas que você sabe que são pessoas de paz, que são pessoas que procuram a justiça e que, se não estiverem de acordo consigo,
pode ser a solução para o seu problema. E será que de facto é um problema ou é uma paranoia? Não é? Então vamos ter aqui algum cuidado, não é? Quando eu pus no título dois reis e eu com isso, pois os princípios destes dois reis têm tudo a ver connosco, tem tudo, tem tudo. E se você tiver uma idade aproximada à minha e lidando com tantas pessoas como eu já lidei, nós percebemos que há pessoas humildes e não estou a falar de falsa modéstia, mas há também muita gente paranoica. Há gente paranoica e muito bem disfarçada, e com fixações que são altamente perigosas. Porque as pessoas que se isolam, mesmo trazendo muita gente para o pé deles, mas que se isolam, porque todos têm, e acredito, eu sei perfeitamente bem o que estou a falar, eu vi vezes sem conta isso estar a acontecer, e eu tornei-me pedra no sapato de muita gente, porque falo exatamente o contrário daquilo que eles falam, daquilo que eles ensinam e daquilo que eles acreditam. E quando eu era chamado muitas das vezes para o círculo, e quando eu não agradava, eu era posto de parte e fui sempre sendo colocado de parte. Uma vez um líder meu chamou-me ao gabinete porque gostava de falar comigo sobre uma situação essa aparentemente que não... A verdade é que ele se sentia incomodado por uma coisa que eu tinha dito. Nós tínhamos estado numa reunião de pastores e eu falei algo contra aquilo que ele tinha trazido para a reunião. Porque não concordei, não podia concordar, e se eu estivesse na reunião não concordaria. Não concordaria. Há coisas que são completamente absurdas. E foi dada a opinião a vários e eu dei a minha. Muito bem. O que é que acontece? Então, fui chamado depois ao gabinete e a pessoa com uma aparência de... Eu acredito que, enfim, meio ingênua, meio tudo. A pessoa estava a tentar apalpar terreno para ver com o que é que podia contar. E pronto, eu tive 1 hora a dizer com aquilo que ele podia contar. Bom, como é sabido, nós não percorremos muito mais tempo juntos, a trabalhar juntos, porque os nossos corações estavam em direções opostas. E, amigos, nós temos que ter coragem para assumir as nossas convicções. Porque nós não andamos aqui a agradar a homens. Nós não andamos aqui a agradar a homens. E não andamos aqui a dar mensagens, papinhos, para agradar ao pastor A, nem ao pastor B, nem ao pastor C. Eu sei, tenho perfeita consciência de que muito daquilo que eu falo, eu sei que muita gente não concorda. E sei que muita gente até pode ter alguma repulsa e acha que isto é alguma vaidade da minha parte. Mas eu também sei daquilo que eu estou a falar. Eu sei, eu não estou a falar sem conhecimento de causa e sem vida prática em cima daquilo que eu ensino, que eu procuro ensinar. Eu não consigo praticar tudo aquilo que eu ensino, mas que eu procuro trazer a minha vida, conforme Paulo diz, crucificá-la com Cristo. Eu vou procurando todos os dias, à medida que eu sou confrontado com situações. Quando eu sou confrontado com determinadas situações, ao ser confrontado, eu próprio tenho que lembrar-me da cruz e lembrar-me de tudo aquilo que eu também ensino, e ensino já há algum tempo, há alguns aninhos que eu ensino, e graças a Deus pelas redes sociais e pelas oportunidades que nós temos de todos os dias, seja no trabalho, seja onde for, de podermos ser, não é ser papagaios, mas podermos ser aquilo que Jesus nos chama para ser, que é testemunhas. E as testemunhas não é serem papagaios, as testemunhas é serem um pedacinho daquilo que Jesus é. Porque levar uma vida de conversa fiada, sem depois prática no dia a dia, isso não nos leva a lado nenhum. Então,
estes dois reis têm que trazer ensino para a nossa vida. E o ensino é este. Onde é que estão as nossas raízes? O que é que eu posso aproveitar? Será que de facto eu tenho um problema na minha vida ou estou apenas a preocupar-me por antecipação? Ou, pior ainda, eu estou a criar em mim uma paranoia? Então, é preciso ter aqui algum cuidado nisto. A minha oração é para que nós possamos crescer, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria e crescer no conhecimento espiritual também. E já agora, hoje temos ferramentas para aprender mais um pouco e termos o cuidado de quando abrirmos as Escrituras, termos consciência dos contextos históricos e culturais. Enfim, nós não podemos pegar na Bíblia e misturá-la toda como muita gente sugere, e isto traz mais confusão do que esclarecimento. Lembrem-se do que Jesus falou. Jesus dizia: ouviste o que foi dito? Ele estava-se a referir à lei. Eu, porém, vos digo. Então, isto deve ser um grande alerta para nós também. Um grande abraço a todos e que as paranoias caiam por terra, se elas estiverem nas nossas vidas, que elas caiam por terra e que venha luz ao seu coração. Venha paz, venha tranquilidade, procure ajuda, procure sabedoria, procure falar com pessoas que o possam ajudar. Um grande abraço.